pouco analítico, a gente tem um técnico, e isso faz com que a Santé chegue onde chegou, e é lógico que isso tem que chegue onde chegou, e é lógico que isso tem isso. Fala pessoal, eu sou Arthur Spirandelli, eu sou o Head de Alocação em Produtos da Santé. Estou aqui diretamente da sala de operações da Santé para mais um Semana Santé. Mais um vídeo aqui trazendo para vocês a nossa percepção sobre o que aconteceu no cenário macroeconômico nessa última semana, tanto aqui para o Brasil quanto para o mundo, e também para a gente falar o que esperar dessa nova semana que começa agora, para a gente já saber quais são os indicadores que vão sair, onde estarão as atenções do mercado, o que é importante da gente ter no radar e, obviamente, deixar muito bem atualizado de tudo que aconteceu. Essa última semana foi uma semana cheia de indicadores, uma semana bastante movimentada no mercado financeiro. Essa nova semana não vai ser tão agitada assim, então vamos ter uma folga. Eu vou comentar um pouco dessa agenda para vocês também lá no finalzinho do vídeo, tá bom? Nessa última semana, quando a gente olha aqui para os mercados, a gente teve uma semana muito positiva no Brasil. Uma semana onde o nosso índice Bovespa, que é o principal índice teórico aqui de ações, né, para a gente entender o termômetro da renda variável no Brasil, esse Bovespa subiu aí praticamente 2%, chegando próximo dos 140 mil pontos, nas máximas históricas. No ano já sobe quase 16%, pegando os últimos 12 meses já uma alta de 8%. Então, de fato, um momento muito forte para a Bolsa no Brasil. Muitas empresas divulgaram resultados acima das expectativas. De fato, uma Bolsa cada vez mais pulverizada quando a gente olha essa relação de retorno, de valorização e trazendo muitos benefícios para os clientes que não saíram, né? Aqueles clientes que, apesar de um momento mais desafiador que a gente passou na Bolsa, mantiveram suas posições, fizeram os reajustes necessários e estão surfando esta boa onda. Quando a gente olha para o índice de fundos imobiliários, também na renda variável, a gente teve o IFIX subindo 0,91 na semana, já sobe mais de 10% no ano. Na curva de juros, a gente teve um fechamento misto, a gente teve um pouco de recuo nos juros mais curtos, abertura nos juros mais longos. E quando a gente olha para a Bolsa Americana, é uma retomada muito forte. O S&P 500 subindo 6%, praticamente, o Nasdaq subindo praticamente 7%, já apagando todas as quedas do ano, já voltando para patamares superiores ao Liberation Day, né, ao dia que o Trump fez todos os anúncios ali de guerras tarifárias. Então, bolsas americanas têm essa força, né, têm essa capacidade de se recuperar muito rapidamente, é o que tem acontecido por lá. Quando a gente olha para ativos de segurança, como a Treasury de 10 anos nos Estados Unidos, numa leve alta na semana, o ouro em recuo, né, em realização, depois de renovar máximas históricas várias e várias vezes, ficando ali na casa dos $3.200. Quando a gente olha aqui para volatilidade, o VIX, que é aquele conhecido índice do medo, caindo 21% na semana, ou seja, mostrando um mercado muito mais tranquilo, muito mais calmo. O Bitcoin realizando um pouco na semana também, depois desses fortes ganhos no ano, já subindo aí 22%, em 12, desculpa, isso só em 30 dias, no ano subindo 10%, 58% de alta em 12 meses, ficando lá na casa dos $103 mil. E por fim, olhando para a moeda, o dólar bastante estável, sem grandes surpresas, ficando ali na casa dos 5,66, mostrando também essa dinâmica um pouco mais resiliente ali do dólar, sem grandes novidades aqui. Para a gente começar a nossa volta ao mundo, para a gente falar um pouco de tudo que aconteceu aqui de notícias, indicadores, mercado, a gente vai começar aqui por Brasil e nessa última semana o principal acontecimento, a principal notícia ali que era aguardada era a divulgação da ata do Copom. O Copom, né, com o nosso Comitê de Política Monetária do Brasil, ele se reúne a cada 45 dias para definir a trajetória de política monetária do nosso país, da nossa economia, e depois dessa reunião, os membros ali que participaram, eles divulgam essa ata mostrando o que foi falado, como foi falado, e ele serve, né, a ata do Copom, a ata de qualquer reunião de política monetária, serve muito para a gente conseguir entender como está o sentimento, né? Não só a decisão, que foi uma decisão de alta de juros aqui no Brasil, mas para a gente entender o sentimento, entender como que os membros opinaram e o que eles sentiram ali desse momento atual. E o que a gente viu nessa ata foi essa amostra de que nós devemos ter, de fato, juros mais altos aqui no Brasil por mais tempo. Essa Selic mais forte, mais alta, a gente não deve ver isso se revertendo no curto prazo. A gente, né, está muito próximo do que se espera ser o auge dos juros, né, a máxima dos juros, mas a gente deve ver essa Selic mais alta por mais tempo, exatamente pela dificuldade que a gente tem atual de desaquecer a economia, de diminuir a inflação. E a gente vê dados corroborando com isso. Então, a ata trouxe mais uma confirmação sobre isso. A gente teve, no lado dos indicadores, a gente teve dados tanto de serviços quanto de varejo. E quando a gente olha que o volume de serviços prestados em março, né, olhando ainda mês de março, a gente teve uma alta de 0,3% divulgada lá pelo IBGE, que foi um pouco abaixo da expectativa. Os especialistas
acreditavam nessa série de volume de serviço com ajuste sazonal um pouco mais alto. A taxa acumulada do ano, quando a gente olha ali para serviços, que tem como base de comparação o mesmo período, né, do ano anterior, a gente teve uma elevação de 2,4%, uma evolução aqui bastante considerável, e a taxa acumulada em 12 meses ficou com uma alta de 3%. Quando a gente compara só o mês de março com o mês de março do ano anterior, a gente teve uma elevação de 1,9%, mostrando, de fato, uma recuperação aqui do lado dos serviços bastante acentuada. Com isso, o primeiro trimestre de 2025 mostrou um recuo ainda de 0,2, quando comparado com o trimestre anterior, imediatamente anterior. Essa, né, é a primeira retração trimestral desde o início de 2023. Estão mostrando sinais de desaceleração da economia, nada muito preocupante, mas essa visão um pouco diferente do que a gente via do lado de serviços. Já quando a gente olha aqui para varejo, as vendas no varejo subiram 0,8% em março também, ficando também abaixo do esperado. O IBGE também divulgou esse dado que subiu 0,8% frente a fevereiro, já com ajuste sazonal. E esse resultado veio abaixo da expectativa que apontava ali para uma alta de 1%. Quando a gente compara com março de 2024, as vendas do varejo tiveram queda de 1%. E quando a gente olha para o varejo restrito, a gente teve o acúmulo de 1,2% no ano, com base de comparação ao mesmo período do ano anterior. Já em 12 meses, o varejo acumulando alta de 3,1%. Segundo os analistas, aqui o resultado foi impulsionado pela renda recorde, ou seja, essa população com mais dinheiro para gastar, isso obviamente impulsiona o varejo, e pelo baixo nível de desemprego, né? Muitas pessoas no Brasil empregadas com mais renda, a gente teve essa divulgação de dados na semana passada, renda per capita recorde e taxa de desemprego na mínima histórica, isso impulsiona a atividade, faz a população consumir mais, o varejo fica forte com isso, o IPCA tende a ter mais dificuldade de ser controlado, porque a gente continua com demanda forte. Quando a gente olha aqui para o lado comercial, o Brasil e a China seguem ali reforçando a sua parceria, criticando o unilateralismo, mostrando essa sinergia entre os dois países, entre as duas economias. O presidente do Brasil, o Lula, ele se encontrou com o presidente chinês, com Xi Jinping, realizaram ali uma cerimônia de assinatura de mais de 30 acordos bilaterais lá em Pequim, que incluem parcerias em áreas estratégicas como investimentos em energia limpa, cooperação em tecnologia e ampliação do comércio bilateral. O Lula destacou que a sinergia entre os projetos de desenvolvimento do Brasil e da China mostra que dois grandes países emergentes podem cooperar e obter benefícios mútuos. E o Lula e o Xi Jinping também reafirmaram seu compromisso com a OMC, né, com a Organização Mundial do Comércio, em ter um comércio justo e baseado nas regras, e discutiram também cooperação em infraestrutura, sustentabilidade e energia. Nós tivemos também aqui no radar um acompanhamento muito próximo de Brasília, por tudo que a gente está vivendo ali do lado da Previdência, com o escândalo de corrupção no INSS, onde milhares de brasileiros foram impactados e tiveram descontos feitos indevidamente e de forma incorreta. O governo, ele avalia propor ao Congresso Nacional mudanças em leis que considera ter distorções e geram alto fluxo de processos judiciais e expedição de precatórios nas áreas de previdência e folha de pagamento dos servidores públicos, segundo, né, o Gustavo Guimarães, que é o secretário executivo do Ministério de Planejamento e Orçamento. Ele também afirmou que entre as soluções estudadas para 2027, né, a gente não está falando de mudanças para o ano que vem, quando acaba a exceção judicial que permite pagar precatórios fora, né, das regras fiscais, o governo poderia propor retirar esses gastos do limite de despesas do arcabouço, mas mantendo a rúbrica na contabilização da meta fiscal. Em paralelo, né, em meio a essa crise do INSS, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que a abertura de um crédito extraordinário do governo para pagar esses valores para a população, para ressarcir os aposentados pensionistas, não está em discussão ainda. Ele disse, né, que avalia o tamanho das retiradas não autorizadas do seguro e reiterou que o uso de dinheiro público para reembolsar os aposentados pensionistas só será feito em último caso. Isso ocorrerá só se o dinheiro recuperado das entidades não for o suficiente para o ressarcimento. Ainda tem muita água para rolar nisso, mas de fato é uma grande preocupação para a nossa economia que já está fragilizada, que já tem dificuldade com suas contas públicas, ter que pagar mais esse valor aí para ressarcir as pessoas impactadas. E a gente teve também a divulgação, né, do Ministério do Planejamento e Orçamento falando sobre os precatórios para 2026 que somam 69,7 bilhões de reais. Esse montante está previsto na proposta orçamentária da União para o próximo ano para quitação. O número consta ali no relatório de despesas com sentenças judiciais, que é divulgado pelo Ministério, indicando que 164 mil precatórios foram apresentados contra a União no período de 3 de abril a 2 de abril de 2025. E, de acordo com o Ministério, os precatórios de baixo valor até 1 milhão são uma grande maioria, respondendo por quase 98% do total de precatórios inscritos, com valor aí de 32 bilhões de reais.
Saindo de Brasil, depois de fazer essa volta aqui, entender um pouco de indicadores, de cenário, de momento e de política, olhando aqui numa perspectiva de mundo como um todo, a gente teve a divulgação da taxa de desemprego da OCDE, subindo 4,9% no último mês, mas continua próxima de uma mínima histórica. A taxa de desemprego média, né, desses países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, ela subiu para 4,9% em março, permanecendo bem próxima da mínima recorde, que é 4,8%, segundo esse relatório divulgado pela instituição. A taxa vem se mantendo em mais ou menos 5% desde abril de 2022. Não temos grandes mudanças aqui olhando para o desemprego desse bloco. Esse bloco ele é composto por 23 países, e quando a gente olha, em 5 países aumentaram e recuaram em 4, segundo esta entidade. Entrando especificamente aqui no que a gente olha de Estados Unidos, a gente teve dois indicadores importantes divulgados nessa última semana, que os dois são sobre preços. Um de preços ao consumidor e o outro de preços ao produtor. Esse primeiro, que a gente conhece como CPI, né, que é esse índice de preços ao consumidor, a inflação do consumidor, ela subiu 0,2% em abril, abaixo do que era esperado pela economia. Essa foi uma notícia bastante positiva, divulgada lá pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, mostrando, né, que depois daquela queda que a gente viu de 0,1% em março, essa alta de 0,2% em abril, e os economistas esperavam 0,3% de alta. Quando a gente olha o dado consolidado, nos 12 meses até abril deste ano, a gente teve os preços ao consumidor dos Estados Unidos avançando 2,3%, ou seja, como se a gente tivesse o IPCA dos Estados Unidos lá subindo 2,3% no ano, em 12 meses, depois, né, de uma alta de 2,4% até março. Então, esse indicador desacelerando, perdendo força, o que é muito positivo lá para os Estados Unidos, que gostaria, né, quer começar um ciclo de corte de juros e precisa acompanhar os indicadores para isso. Quando a gente tira os itens voláteis, como alimentos e energia, a gente olha o núcleo da inflação, ela subiu 0,2% também no mês passado, tinha subido 0,1% em março. Ele teve alta de 2,8% em 12 meses, depois de ter subido também 2,8% em março. E olhando para frente, é provável que a inflação aumente nos próximos meses por conta das tarifas maiores que foram colocadas pelo Trump. Então, produtos mais caros tendem a gerar mais inflação no mercado. Quando a gente olha para o índice de preços ao produtor, o PPI, a gente teve uma deflação, a gente teve uma queda de 0,5% em abril versus março. A projeção era de uma alta de 0,2%. E o PPI veio com essa queda, né, com essa deflação de 0,5%. E quando a gente olha para o núcleo do índice de preço, que exclui os itens voláteis, ele caiu 0,4%. Na comparação anual, o PPI avançou 3,1%. Então, é uma notícia positiva também, mostrando exatamente essa dinâmica de preços mais tranquila nos Estados Unidos, corroborando para um momento mais desacelerado, que leva os Estados Unidos a poder, de fato, começar a pensar em juros mais baixos. Quando a gente olha para um indicador de confiança, a gente tem a confiança do consumidor dos Estados Unidos caindo ainda mais neste último mês. A gente teve agora, né, esse índice que é medido lá pela Universidade de Michigan, caindo para 50,8. E na leitura final de abril ele estava 52,4. E a expectativa era que esse índice subisse. Esse índice caiu ainda mais em maio, enquanto as expectativas de inflação para daqui a um ano aumentaram, uma vez que as famílias continuaram preocupadas com o impacto econômico da política comercial agressiva e muitas vezes errática, né, do presidente Donald Trump. E olhando também para o momento econômico dos Estados Unidos, a Moody's, que é uma das principais agências classificadoras de risco do mundo, ela rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos e tirou o país daquele clube de elite AAA, né, que seriam os países com a melhor nota de risco de crédito. Foi rebaixado de AAA para AA1, né, no ranking da Moody's, e esse rebaixamento reflete o aumento de mais de uma década da dívida do governo e dos índices de pagamento de juros para níveis significativamente mais altos do que os soberanos com classificação semelhante. E a Moody's apontou também na próxima década déficits maiores à medida que os gastos com direitos aumentam, enquanto a receita do governo permanece praticamente estável. O momento mais delicado de economia nos Estados Unidos é exatamente, né, por estar tomando uma dívida mais cara e do outro lado do bolso, a receita praticamente da mesma forma. E a gente teve uma fala do presidente do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, falando, né, que as autoridades do Fed acreditam que precisam reconsiderar os principais elementos relacionados a empregos e inflação em sua principal abordagem de política monetária atual, dada a experiência inflacionária dos últimos anos e a possibilidade de que os choques de oferta e os aumentos de preços possam se tornar mais frequentes nos próximos anos. De fato, né, a gente sabe que o momento econômico dos Estados Unidos não é mais igual que era antigamente, e essa mudança, né, na forma de avaliar emprego e inflação
é uma questão importante e o Powell reforçou essa importância. E a gente teve também nos Estados Unidos cortando aquela famosa taxa da blusinha, né, sobre a China, que é a taxa cobrada ali de importação para compras pequenas, né, de pequenos valores. Essa taxa, ela foi reduzida de 120 para 54%, com uma taxa fixa de US$ 100 a ser mantida a partir agora de 14 de maio. Levando para a Europa, depois a gente fazer esse nosso aprofundamento nos Estados Unidos, que teve muita coisa na semana passada, na Europa a gente praticamente não teve notícias na semana passada. A única coisa que a gente teve foi os dados lá da Eurostat falando sobre o PIB da zona do euro, dos países que compõem o bloco da zona do euro. E esse PIB, ele cresceu 0,3% no primeiro trimestre do ano. Esse dado foi abaixo da expectativa, que era de 0,4% dos especialistas, mas ainda assim foi uma melhora em relação ao trimestre anterior, uma vez que o setor industrial, principalmente, finalmente se expandiu, o crescimento do emprego também acelerou. Quando a gente compara com o ano passado, a economia expandiu 1,2% lá na zona do euro, e quando a gente olha o mesmo que 3 meses antes, isso foi em linha com o que o Banco Central Europeu considera o potencial do bloco. Essa economia crescendo mais lentamente no primeiro trimestre do que era esperado antigamente, mas o emprego se manteve bem, indicando que o bloco continua a criar vagas de trabalho, apesar dessa expansão anêmica lá do bloco atualmente. Levando para a Ásia, para a gente completar a nossa volta ao mundo aqui. Nós tivemos nesta última semana dados de novos empréstimos lá na China. Esses dados que são divulgados pelo Banco Central dos Estados Unidos, desculpa, da China, que é conhecido como PBOC, mostrando que os bancos da China reduziram drasticamente a concessão de empréstimos em abril, em meio a essas incertezas sobre as tarifas dos Estados Unidos, antes, né, dos dois lados terem anunciado agora recentemente essa trégua no começo da semana. Os bancos chineses liberaram 280 bilhões de yuans, né, que são equivalentes a 39, praticamente, bilhões de dólares, em novos empréstimos, depois de repassarem 3,64 trilhões de yuans em março. É um valor bem abaixo da expectativa de analistas. E o financiamento social total lá na China, uma medida mais ampla do crédito, diminuiu para 1,16 trilhão de yuans em abril, ante 5,89 em março. Estão mostrando, de fato, essa queda bastante significativa na base monetária lá da China. Olhando para o Japão anunciou também o seu PIB, que teve um recuo de 0,7% no primeiro tri, caindo, né, pela primeira vez em um ano, e a atividade do Japão diminuindo 0,2% no primeiro trimestre. Essa é a primeira vez em um ano que a economia do Japão enfrenta essa desaceleração, e os resultados foram obtidos em meio, né, a preocupações de que as tarifas dos Estados Unidos elas possam, de fato, prejudicar a recuperação econômica durante esse período mais incerto. Voltando para a China, mas aqui olhando o impacto no Brasil, a gente teve, né, segundo a CNN, a China suspendendo a compra de carne de frango do Brasil por conta da gripe aviária recente. Não só a China, mas como Europa também já anunciou, Estados Unidos também está de olho. E a gente teve, né, esse primeiro foco de gripe aviária, influenza aviária de alta patogenicidade em uma granja comercial que foi anunciada lá pelo Ministério da Agricultura. O caso foi confirmado em um matrizeiro de aves comerciais em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E esse é o primeiro foco detectado em sistema de avicultura no Brasil. A CNN informou que a China proibiu a importação de carne de frango após a confirmação desse caso. Mas o Carlos Fávaro, aqui o ministro da Agricultura, já anunciou um plano de contingência, disse que todas as medidas estão sendo tomadas, que não é um fato para desespero, mas o mercado vai acompanhar de perto, isso tem um impacto bastante grande no preço da proteína. E por fim, a gente teve, né, a Apex Brasil divulgando, anunciando negócios empresariais de gigantes chinesas com o Brasil, nos setores principalmente ali de delivery de fast food. O Jorge Viana, que é o presidente da empresa, antecipou que os investimentos entre empresas em geral vão somar cerca de 27 bilhões de reais. A estimativa é de geração de 100 mil empregos indiretos, além da instalação de um centro de atendimento no Nordeste, com 3 a 4 mil empregos diretos, notícia bastante positiva para a nossa economia. E para a gente agora conseguir entender o que esperar dessa próxima semana, da semana que começa agora, a gente vai ter uma semana não tão forte de indicadores aqui, mas uma semana bastante importante também para a gente entender o momento econômico. Hoje a gente tem um índice de atividade econômica, o IBC-BR, divulgado pela FGV, com os dados de março. A gente tem a inflação ao consumidor da zona do euro
com os dados de abril. Amanhã a gente tem a confiança do consumidor da zona do euro com dados de maio. Na quarta a gente tem o PMI de serviços e manufatura do Japão. Na quinta, a gente tem PMI de serviços e manufatura tanto dos Estados Unidos quanto da zona do euro. E na sexta, a gente tem dados de vendas de casas novas, de moradia nos Estados Unidos, com dado de abril. E você não precisa esperar o próximo Semana Santa para você ficar atualizado de tudo. Nós, todos os dias, fazemos a nossa abertura, o nosso fechamento de mercado, divulgamos os indicadores, falamos sobre como está o termômetro da economia, tanto nas nossas redes sociais, como no Instagram, quanto também no grupo do WhatsApp, que a gente tem com os nossos clientes e prospects, para a gente manter todo mundo atualizado, acompanhando dia a dia tudo que está acontecendo, para que você esteja sempre bem embasado para tomar suas decisões, junto com o nosso time de assessoria, da melhor forma possível para o seu portfólio, para o seu planejamento e de acordo com os seus objetivos. Caso você ainda não conheça a assessoria da Santé, você ainda não seja nosso cliente, eu te convido a bater um papo com um dos nossos assessores, mostrar o seu interesse para que a gente te explique o nosso funcionamento, como a gente gosta de olhar, né, para a vida financeira do nosso cliente, pensando no formato 360, atendendo todas as possíveis demandas financeiras e fazendo um planejamento de vida para você, para sua família, para sua empresa, pensando sempre em como ter um melhor horizonte aqui de investimentos e de necessidades financeiras para você. Combinado? Se você está nos assistindo aqui no YouTube, eu te convido para seguir o nosso canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, com todo mundo que possa aproveitar esse conteúdo aqui. Deixar o seu like também se você achou que as notícias estão bem apresentadas. E se você ficou com qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Vai ser um prazer te responder e te deixar ainda mais por dentro de tudo. Combinado? Uma excelente semana para todo mundo. Bons negócios para vocês. Contem com toda a equipe da Santé nessa trajetória. A gente se vê aqui no Semana Santé, segunda que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Isso faz com que a Santé chegou e, lógico, ainda tem